tudo bem? Estamos iniciando a gravação de mais um episódio do Café com Zé. Nosso objetivo aqui é contar histórias, mostrar conteúdos para vocês, que vocês possam ter insights e conseguir dar aquele próximo passo, sabe? Evoluir profissionalmente, seja com uma frase, seja com um contexto, com um corte. E a gente pede sempre, antes de começar, que se estiver fazendo sentido, compartilha, dá 5 estrelas no Spotify. Para nós é muito importante, porque isso mostra para a plataforma que o conteúdo tem relevância e, consequentemente, nós vamos sendo entregues para mais pessoas. Hoje nós vamos bater um papo com uma pessoa que ela é expert na área dela, mas a gente não vai falar sobre a área dela, eu quero deixar bem claro sobre isso aqui. Ela é uma pessoa que tem uma energia altíssima, fala muita mentira, mas vocês vão descobrir aqui agora. Mas é uma pessoa que tem um coração incrível, ajuda muitas pessoas, é amiga da Gra há alguns anos, conheci inclusive através da Gra, já nos ajudou, vocês vão entender daqui a pouco por quê, onde ela trabalhava, vocês vão entender por que ela ajudou. Mas é uma pessoa que a gente conseguiu ter uma admiração, um carinho, um respeito, e a gente vai falar um pouquinho, dá pra entrar um pouquinho no atual momento do país, não é não? Dá pra gente entrar um pouquinho mais a fundo, dá? Vamos ver se você vai conseguir. Hoje eu tenho a satisfação de bater um papo com a Natália. Obrigado pela presença, obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço. Ela tem esse sorrisão largo, gente, mas não se engane, tá? Isso aí é complicado de lidar. Vocês vão entender. Mas obrigado, viu, pela tua agenda, obrigado pelo tempo. É uma satisfação ter você aqui. É um prazer estar aqui também, é uma alegria. E pra gente começar assim rápido, já que a gente já tava nos bastidores dando muita risada, fala um pouco, quem é a Natália pra galera? A Natália é... Nós fala a verdade, tá? Tá bom. A Natália é uma profissional do mercado financeiro, educadora financeira, esposa, mãe de 2 filhos, é uma pessoa que gosta de sorrir realmente. Eu falo que o sorriso é a minha melhor estratégia, minha melhor... É o que eu gosto de fazer mesmo, é de levar a vida com leveza, com alegria, e é isso. Por que o mercado financeiro? Como é que foi isso? Como é que você entrou nisso? Então, na verdade, eu vim de uma família simples, né? Meu pai não tinha condição, eu não tive mãe, meu pai não tinha muita condição para eu fazer uma faculdade. Então, quando eu estava em época de entrar na faculdade, as minhas opções eram uma faculdade pública ou arrumar um emprego para pagar a mensalidade de uma faculdade particular. Uhum. E aí eu consegui emprego num banco, né, bem jovem, assim, quando eu entrei na faculdade eu já estava no banco e meu salário me permitia, né, pagar a mensalidade. Era um salário que para a época era bom, né, até hoje o banco tem um certo status, né, de Mas profissional. Já era o banco que a gente conheceu ou não? Não, era um banco BCN, é um banco que nem existe mais, né, um banco que foi comprado depois, posteriormente, pelo Bradesco. E ali eu comecei minha carreira. Eu fiz faculdade de Direito. Hoje eu sei que eu fiz porque meu pai queria que eu fizesse faculdade de Direito, mas na época eu achava que eu adorava o Direito, né? E hoje eu acho importante. Depois eu brinco até que todos os cursos deveriam ter algumas das grades do Direito, né? Só que eu fui crescendo muito rápido no banco. Então, quando eu me formei, eu já tinha uma carreira já de 5 anos de banco, já num cargo de gerência, então acabou que ali eu fui sendo conduzida até um determinado ponto, e quando chegou na área de mercado de capitais, né, quando eu comecei a trabalhar em área de alta renda, aí eu me apaixonei. Aí eu comecei a conhecer o mercado financeiro, que a verdade é que muitos poucos brasileiros conhecem, porque a gente não é ensinado sobre educação financeira. Então, quando você começa a ver o mundo do mercado financeiro, os horizontes de oportunidades que eles dão, então eu fui me apaixonando por aquilo. Quando você entrou no banco, você entrou como? Em que setor? O que você fazia? Eu entrei como escriturária, nem sei se hoje é isso que fala, mas escriturária é uma pessoa que na época batia carimbo. E mesmo você entrando como escriturária no banco, você ainda, trabalhando no banco, que já era algo financeiro, você ainda resolveu fazer direito? Na verdade eu segui o plano, né? Vamos dizer assim, o meu plano era ter um emprego, ter um salário que me ajudasse a pagar a mensalidade da faculdade. O meu plano era me formar. Tá bom. Até então o emprego era para isso. Acabou que com o passar do tempo, assim, que as coisas foram se invertendo, né? A faculdade ficou só... E eu sou muito disciplinada no sentido de terminar aquilo que eu comecei.
Então, não passou pela minha cabeça em nenhum momento durante a minha faculdade de largar a faculdade, né? Depois eu tive experiências, né, já de adulta com meus irmãos mais novos que deixaram uma faculdade porque entenderam que precisava fazer outra, que gostava de outra. Na minha época, essa ideia não passava na minha cabeça. Então, eu só sabia que eu tinha que me formar, né? Só que a carreira no banco foi deslanchando, então eu acabei ficando ali. Não posso te dizer que não foi um projeto, não foi nada planejado. Fui levando a vida com a rotina que eu tinha de trabalhar em banco e estudar à noite. Você falou agora no começo que a gente não tem educação financeira. Fala mais sobre isso. Nós não somos ensinados, né, a lidar com o dinheiro, vamos dizer assim. Eu nunca fui ensinada a lidar com o dinheiro dentro de casa. E o brasileiro, culturalmente, ele é ensinado a trabalhar alavancado. Então, tudo você compra parcelado. Brasileiro, primeiro, ele é ensinado que ele tem que ter a casa própria, né? E aí, para ter a casa própria, ele não tem condição, ele tem que financiar. Então, ele está trabalhando alavancado. Ele está assumindo uma dívida futura, sem saber se ele, né, futuramente vai ter ou não condições de arcar. Isso é falta de educação financeira. As pessoas não fazem contas hoje do que é melhor. É melhor alugar uma casa ou é melhor morar numa casa própria e pagar um financiamento? É melhor usar o cartão de crédito parcelado ou é melhor pagar à vista com desconto? Isso é educação financeira. É você realmente fazer conta. É melhor ter um carro ou andar de Uber? Todas essas decisões financeiras, elas precisam ser racionais. E a verdade é que a gente trabalha com decisões emocionais e culturais, né? O brasileiro muito mais ainda. Eu acho que nós somos doutrinados, por exemplo, quem investe, quem poupa, investir em poupança. As pessoas nem sabem o quanto a poupança paga. A maior parte das pessoas não sabem, né? Então, se ela é boa ou se ela é ruim, as pessoas não sabem o que é proteger poder de compra, né? Então, às vezes, eu não estou interessado em lucro, em rentabilidade, mas você sabe que o dinheiro perde valor, por exemplo? Que o teu dinheiro compra hoje, se você não proteger o poder de compra, daqui a um ano ele não compra a mesma coisa. Então, isso é ter educação financeira, né? E eu vejo que, assim, se ensina muito pouco as crianças dentro de casa. Eu não fui ensinada mesmo pelo meu pai, né? Como que se ensina as crianças? Dá uma mesada para as crianças, né? O que eu vejo os pais ensinarem é assim, dá uma atividade como recompensa, você tem uma mesada, ou dá um presente em dinheiro de Natal e tal. Mas nenhum pai, raramente, eu acho que eu nunca vi um pai ensinar um filho que dinheiro pode fazer dinheiro. Né, que o dinheiro pode fazer mais dinheiro para ele sem ele precisar da força física, da força de trabalho. Isso é educação financeira. O meu professor de educação financeira foi o Gustavo Lima. Eu ganho 5. Meu cartão tem 10, a minha renda é 15. Conta básica, Amália. É matemática exata. Eu conheço pessoas que o investimento dela é no cheque especial. Então, cara, a minha renda é 5 mil. Se meu cartão tem 10 de limite, a minha renda mensal é 15. Gente, só não vê quem não quer. Tô brincando, modéstia à parte, eu concordo com você. E olha que eu nunca imaginei que você falar isso, né? Mas eu concordo com você, eu acho que nosso país é culturalmente doutrinado num sistema industrial. Onde, começando pela educação financeira, uma administração, até uma estruturação familiar futura, não nos é ensinado. Eu digo que nós não fomos criados para prosperar, infelizmente. Nós somos marionetes. E você falou um negócio sobre dentro da educação financeira, que as pessoas não sabem fazer contas e tomar decisões. Se é melhor andar de Uber ou ter um carro, se é melhor eu comprar ou alugar. Como a pessoa descobre isso? Como que você pode fazer isso? Conhecimento. O Brasil é o único país do mundo, assim, se você pegar os países subdesenvolvidos, os países desenvolvidos, que não contratam um profissional da área financeira para cuidar de dinheiro. Ele contrata um profissional da área da saúde para cuidar da saúde, um profissional da área de engenharia para cuidar de um imóvel, arquitetura. Ele tem profissional para todas as áreas, mas para dinheiro ele tem a gente fala que é um gatilho mental do excesso de confiança, né? Ele acha que ele sabe lidar com aquilo e não sabe. O profissional que eu contrato direto é o do advogado. Eu ando com ele sempre assim, sempre próximo de mim, sabe? Ele é muito importante. Como que eu estudo isso?
Como que eu entendo isso? Imagina que você está falando com o José e o José não tem educação financeira, o José tá tudo estrepado e aí eu quero começar a entender sobre isso. Porque eu acredito que essa pergunta pode ajudar muitas pessoas que forem ouvir. Sim, hoje em dia o mercado oferece aí para quem, consultores financeiros, assessores financeiros, hoje tem muito profissional dessa área, né? Um assessor financeiro para quem já tem um patrimônio consolidado e não sabe o que fazer com aquele patrimônio, um assessor financeiro é uma pessoa capacitada. Que é o que você faz hoje. Que é o que eu faço hoje, que tem habilitação em termos de certificação para isso, né? Ou seja, uma pessoa que estudou para aquilo, igual qualquer outro profissional. Até mentoria, né? Hoje tem muitos especialistas Mas você não acha da que, por área. exemplo, até para que o José encontre um especialista financeiro e que eu dê valor no trabalho da Natália, por exemplo, eu não tenho que aprimorar um pouco mais sobre o meu conhecimento sobre a parte financeira? Não, conhecimento é fundamental em qualquer área, na minha humilde opinião, e se dá muito pouco valor nisso, né? Em conhecimento. Eu falo que é o bem mais precioso, é o patrimônio mais precioso que a gente pode ter. Mas as pessoas não dão valor, a verdade é essa. Eu vejo as pessoas investirem muito pouco em conhecimento, né? Mas se você não tem capacidade de investir em conhecimento em determinada área da sua vida, você pode contratar um profissional, sim, que investiu em conhecimento nessa determinada área, né? O problema é que, assim, o profissional de finanças, ele fala o que as pessoas não querem ouvir. É igual o personal, a nutricionista. As pessoas gostam, né, são imediatistas. E você vai dar consultoria, você vai contratar um consultor financeiro e ele vai falar para você que o teu cheque especial, que o teu limite do cartão não faz parte da tua renda, que você não pode usar, você vai ficar com raiva dele. Isso são as tomadas de decisões emocionais, né? E aí, por conta dessas frustrações, a gente prefere fazer sozinho. Mas aquele BPO financeiro tem crescido bastante, não tem? Sim, aquela questão de você ter uma pessoa que cuida do teu, no caso de empresa, que cuida dessa administração. Empresários, então, nem se fala. Os empresários hoje misturam pessoa física com pessoa jurídica e tem profissional que ajuda nisso. E né? É muito louco porque a gente às vezes fala, quando a gente fala assim, mistura pessoa física com jurídica, a gente tá falando de pequenas, microempresas. E não, cara, tem empresas já consolidadas no mercado que é uma salada de fruta. Exato. E o que você acredita hoje, analisando até uma forma um pouco macro do nosso país economicamente, sem entrar em opiniões muito particulares, mas o que você enxerga hoje da situação que a gente está econômica versus até uma análise mundial, porque você tem esses acessos, porque é óbvio que você cuida do dinheiro das pessoas, versus o nível de consciência do brasileiro. Como que você liga esses três pontos? É assim, o que eu posso dizer, primeiro eu sou otimista por natureza, tá? Eu vejo as pessoas falando que o Brasil é uma draga, que a economia do Brasil vai pro ralo, aí o dólar sobe, todo mundo acha que o mundo vai acabar, e não é isso. Todo e qualquer cenário econômico, ele tem suas oportunidades e os seus desafios, né? Mais uma vez, por isso é importante você ter um profissional que entende para você saber capturar de um cenário econômico as oportunidades boas e saber enfrentar os desafios da melhor maneira possível. O que eu vejo de Brasil, falando de Brasil, é que nós somos um país acostumado a juros altos. Nós estamos vivendo hoje uma taxa de juros aí próxima de 12% ao ano, mas já vivemos muito mais do que isso. Nós somos um país acostumado com inflação alta. Hoje a gente vive uma inflação de quase 5% ao ano, que todo mundo acha que é um absurdo, que está realmente acima, né, tá ultrapassando a meta, não está dentro das expectativas, porém nós já vivemos nesse país com inflação de 300% ao ano. Então, assim, eu penso que a nossa economia ela tem solução. Né, o que a gente vive em termos de desafios no Brasil hoje chama-se risco fiscal, que é o governo tem que cortar alguns gastos, mas isso não é o governo X ou Y, isso é um desafio de todos os governos que nós sempre tivemos, sem colocar nenhum viés político aqui, de opinião política, mas todo governo tem esse desafio. Cabe ao governo mostrar para o mercado que ele está tomando medidas, né, com relação àquilo. E com relação ao mundo, falando de mundo, o que eu estou vendo aí é uns Estados Unidos
né, voltando com uma economia. Por isso que quando o dólar sobe muito, muitas vezes não é ruim. Isso mostra que o quê? Pô, lá nos Estados Unidos eles estão enxergando que a economia vem voltando. Então os investidores voltam para lá. O mercado opera fluxo de dinheiro também. Muita gente comprando faz o quê com o preço? Sobe, né? Isso é meio que automático. Então, quando você entende o porquê que as coisas estão acontecendo, aquilo deixa de ser um bicho de 7 cabeças. O problema é que as pessoas não entendem o que está acontecendo e a internet deu voz para todo mundo e aí cada um fala uma coisa, as pessoas não buscam fonte das coisas que são faladas e vão repetindo e aí vão acontecendo os caos que a gente vê aí de opiniões, né? Você falou que você é uma pessoa otimista e você vê sempre pelo lado positivo. E aí você falou que às vezes dólar subir ou algumas situações e movimentações fiscais e econômicas não são o fim do mundo como a gente vê às vezes na internet e que você enxerga que todo cenário tem o ponto... Eu vou te dar um exemplo. Hoje, por exemplo, o investidor de imóvel. Hoje o investidor de imóvel a gente vê aí que está capturando uma média de aluguel em torno de 0,5%, 0,6%, 0,7%, os que estão com um aluguel num preço bacana. Quando a gente tem um estresse de mercado, que a gente está vivendo agora, um risco fiscal, o prêmio dos investimentos tem que aumentar, ou seja, o Brasil está apresentando um risco alto. Risco e taxa são proporcionais, risco alto, a taxa tem que subir. Então, para o investidor hoje, uma curva de juros abrindo um juros muito alto, dá para ele uma boa remuneração num investimento conservador, que é o que todo mundo quer, sem correr risco, vamos dizer assim, em bolsa. Então, é um exemplo do que pode ser uma grande oportunidade, entendeu? Ao invés de você olhar, nossa, a economia está uma draga. Não, deixa eu me beneficiar aqui desses juros altos desse lado, né? Então, esse é um exemplo de tipos de oportunidade. A bolsa, quando ela despenca. O Brasil é o único país que tudo que entra em promoção, ele corre. Adora uma Black Friday, né? Mas quando a bolsa cai, nossa, nem que a gente pensa... Compre pela metade do dobro. A bolsa cai, isso é uma promoção. O brasileiro não sabe comprar bolsa, ele quer comprar quando ela tá maravilhosa, a bolsa tá explodindo, igual agora o Bitcoin subiu demais, aí todo mundo corre para comprar. Aí qualquer decidinho ele perde dinheiro. Exatamente, então o brasileiro anda na contramão por falta de instrução, né? A gente não sabe seguir, na verdade eu vejo que o brasileiro não entende muito da oferta e demanda. A verdade Mas isso tem a ver também com o que eu te falei sobre tomada de decisões emocionais. A gente tem que ter equilíbrio emocional e agir com razão nas decisões em finanças. A bolsa caiu, tudo caiu, despencou. Se eu deixar o meu emocional me consumir e entrar em desespero, poxa, é melhor realmente nem entrar num mercado desse. Mas se eu tiver equilíbrio emocional de entender os fundamentos do porquê caiu, né, entender se tem razões para que volte, se está barato ou se não, está operando o preço real, aí talvez eu consiga ganhar dinheiro dessa forma. Mas em seguindo essa linha de raciocínio que você está falando, eu acho que tem muito a ver até com nossa base. Porque quando a gente pega, por exemplo, um país igual o nosso, que é territorialmente grande, uma desigualdade absurda, e aí a gente não tem muitas estruturas em muitos aspectos, eu não estou falando de estruturas consolidadas, mas eu estou falando que em muitas partes do nosso país a gente não tem o básico. Sim. Tem lugar que não tem saneamento, e a gente não precisa ir muito longe para isso, você sabe. Sim. Então, com todo essa falta, vamos falar assim, de base, você acha que não é mais difícil ainda você colocar o racional na frente do emocional? Porque quando a gente tem um negócio, minha opinião, tá? Eu não entendo de finanças, mas eu entendo de racionalidades. E o que faz a gente ter tomado a decisão muitas vezes na emoção é alguns traumas e algumas coisas que a gente tem na nossa vida que não proporciona. E hoje você comparou, igual você falou, o americano. Por mais que tenha problemas lá, as pessoas acham que lá é perfeito e não é, mas lá ainda se tem uma base um pouquinho melhor do que aqui não tem. Aqui a gente às vezes sabe que o pai ganha um salário mínimo para cuidar de uma família de 5. Mas lá também tem isso. O problema é que aqui, de novo, eu vou falar, eu sou muito otimista. Eu entendo assim. Isso que você está falando, eu concordo. E é por isso que eu digo que conhecimento é poder. Se você sabe que você tem uma crença, se você sabe que você tem um viés comportamental por cultura, né? Por exemplo, familiar,
você consegue lidar com aquilo racionalmente. E hoje, informação, todo mundo tem. Todo mundo tem um celular. Se você for hoje em qualquer lugar, independente da classe social, todo mundo tem um celular. Só que as pessoas pegam o celular para fazer o quê? Aí que tá a grande diferença. Mas você falou um negócio que pra mim, checkmate, é assim, ó. Eu super concordo com o que você falou. As pessoas sabem que tem e elas podem mudar, mas o problema que eu vejo é o seguinte: a maioria, a grande maioria, a massa, não sabe o que tem. Vou falar assim, recentemente, o que eu vejo acontecer. As pessoas querem segurança, as pessoas querem proteção, ninguém quer arriscar nada, né? Ninguém quer, igual eu falei, investir em conhecimento. Às vezes você se alavanca para comprar um celular da moda, parcela em não sei quantas vezes, mas você não faz uma alavancagem dessa, um investimento para ter conhecimento. Então, e eu acho que está muito escancarado. Absurdo. Está muito escancarado. Isso eu concordo. E a gente tem cada vez mais pessoas presas nessa tecnologia. E aí, cada vez mais a gente tem menos cultura. E cada vez mais nós temos menos valores e mais dificuldades. E você falou do mercado financeiro, que você falou assim que existem muitas oportunidades. Você deu um exemplo do imóvel de super oportunidade. Mas o que a Natália enxerga hoje? Porque você é uma pessoa que você trabalhou em 2 mundos. Vamos ser sinceros. Até um pouco tempo atrás, você era a pessoa que você queria fazer de tudo pro filho da mãe se alavancar. Tem que não necessariamente. Eu tenho uma condição boa, blá, 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 blá. Beleza. Que era onde você, teoricamente, construía a sua renda. Vamos falar assim, carteira. Hoje não. Hoje você protege o patrimônio da pessoa. Então, o que eu enxergo? Você viveu os 2 lados. Mas na realidade, são públicos diferentes. É que eu lidei com um público mais tomador no passado e hoje lido com um público mais superavitário, investidor, entende? Então acaba que lá, naquela época eu direcionava para um lugar e hoje para outro. E eu não quero aqui endemonizar o crédito, endemonizar a alavancagem. Pelo amor de Deus. Muito pelo contrário, existem formas e créditos muito bons no mercado, né? Só que tem a maneira certa de fazer, tem o momento certo de fazer. E é isso que eu falo que é onde as pessoas devem ponderar, devem colocar conhecimento. E como o cara entender se é o momento certo ou não? Tem muito crédito, por exemplo, tem muito empresário que toma crédito. E se ele fizer a conta de quanto que ele está pagando por esse dinheiro e quanto que esse dinheiro vai gerar para ele, se o dinheiro que ele está pegando se pagar, é um excelente crédito. Agora, o que eu vejo acontecer é diferente. O que eu vejo são as pessoas se alavancarem sem ter a previsibilidade aqui de como que ela vai pagar essa alavancagem. Né? Uma distorção, por exemplo, entre passivo e ativo. As pessoas querem ter patrimônio e acreditam que o patrimônio que você adquire é um passivo, quando na verdade ele acaba sendo um ativo, porque ele te gera despesa. Quando você adquire um patrimônio, ele gera uma despesa. Se você não fizer renda dele, ele é um ativo e não passivo mais. Para quem está ouvindo, explica para eles a diferença dessa questão de ativo e passivo. O passivo é algo que se paga, é algo que te gera uma renda. Não vamos falar se paga, que gera uma receita para você. Né? Então, passivo, no caso, seria um imóvel que eu tenho alugado. Isso. Beleza. Um investimento no banco que te gera uma rentabilidade, passivo. Perfeito. Um arrendamento que te gera um aluguel, passivo. Aquele patrimônio te gera uma receita. Perfeito. Ativo te gera despesa. Casa própria. A partir do momento que você comprou uma casa para você morar nela, você passou a ter um ativo e não um passivo, porque você tem uma despesa. Agora você tem um IPTU, uma água, uma luz, um telefone, muito provavelmente uma parcela para pagar. Então ela te gera uma despesa. Ativo e passivo é isso. Eu vejo até essa falta cultural de entender o que é um ativo e o passivo. O fato de eu ter comprado uma casa, eu já tenho um passivo. E não é bem assim. Muitas vezes, a despesa que aquela casa gera, dependendo do financiamento que você está tomando, é muito maior do que o que a casa vale. Entende? E às vezes é muito maior você ter um aluguel. É muito melhor você ter um aluguel. Aí tem que fazer conta, né? Citei a casa própria só pela questão de ativo e passivo. Uma casa própria que pode ser considerada um passivo, tem um patrimônio. Na realidade, ela te gera uma despesa. Mas não se eu comprar ela, por exemplo, para alugar. Não. Aí ela está te gerando uma receita. Mesmo que eu tenha um financiamento nela. Aí é conta.
qual que é o saldo devedor desse financiamento? Quanto que vale essa casa? Uma coisa supre a outra? Porque se mesmo com o aluguel, mais o valor patrimonial da casa, ela não supre a dívida que você tem do outro lado, ela continua te gerando mais despesa do que receita. E você, como consultora financeira, imagina que a pessoa tem uma dívida e ela até tem um crédito no mercado, sei lá, pré-aprovado, ela conseguiria levantar, sei lá, qual que seja a conta ou como a gente faria isso. Mas a pessoa tem uma dívida, como ela fazer essa conta? Se compensa ela levantar isso para dar um direcionamento na vida ou não? Isso envolve um planejamento financeiro, né? Não é tão matemático assim. Envolve um planejamento financeiro porque envolve todo o contexto, a receita daquela pessoa, qual a fonte de renda dela. O que é um planejamento financeiro? Tem. Planejamento financeiro é você olhar para todas as áreas da sua vida, né? E saber se ali existem lacunas ou não, se você está preparado para todas as frentes financeiras. Eu vou ficar te pondo na parede aqui porque acho que é a primeira vez que a gente, dos 40 e poucos episódios que a gente gravou, que a gente tá falando tecnicamente de finanças. Ninguém veio até agora, né? Então eu vou ficar te pondo na parede. Pode pôr. Tá, problema seu. Pode pôr. E como eu disse, eu me apaixonei por isso. Então hoje eu tenho o privilégio na vida de trabalhar com o que eu amo. Eu amo o que eu faço. E é muito legal porque assim, ó, a gente, na mentoria que a gente dá para as pessoas, não sou um consultor financeiro, não sou especialista em finanças, mas o nosso primeiro pilar que nós trabalhamos é financeiro. Para o cara entender pelo menos qual é o tamanho do buraco. Porque senão não adianta as pessoas falar, quero gerar receita. Não, mas para você gerar receita tem que saber até onde você pode ir. E olhar o teu financeiro é o que diz muitas vezes. E agora se a gente analisar, por exemplo, a Natália mentora, a Natália consultora, a Natália que está querendo não só pegar aquela pessoa como investidor e direcionando ela para o melhor caminho, mas a Natália que está numa forma macro, direcionando uma pessoa a criar o seu próprio planejamento, a pessoa a dar uma luz no fim do túnel daquele negócio dela, quais seriam os pilares ou caminhos para que as pessoas consigam analisar? Eu sei que vai envolver um monte de coisa, planejamento, cada um tem a sua história, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua receita, cada um tem o seu... Enfim, uma série de coisas. Mas de uma forma macro, para que a pessoa que assistir, que ouvir esse podcast, possa ter pelo menos um norte de como começar. Eu acho que o primeiro passo é ter controle da sua vida financeira. Porque uma das primeiras perguntas que eu faço quando vou fazer uma consultoria, por exemplo, e que quase 90% não sabe responder é: qual é a sua receita e a sua despesa mensal fixa? As pessoas não, acredite, se puder, não conseguem responder de bate-pronto. Que loucura, né? E você só tem controle... Eu falo que só ganha o jogo quem entende as regras, né? A pessoa só vai conseguir fazer um planejamento, direcionar alguma coisa se ela souber exatamente o que está acontecendo com a vida dela. E a maioria das pessoas não tem, vão fazendo no automático. Ganha 5, tem 10, exatamente. E poupar, por exemplo, ter uma reserva é algo que as pessoas deixam para fazer com o que sobra. Né? Então eu tenho tanto de receita e eu tenho tanto de despesa, esse mês sobrou eu guardo. E uma das primeiras das premissas que eu falo num planejamento financeiro que tem que haver, a primeira mudança que tem que acontecer, a sua reserva tem que estar dentro das suas despesas fixas. Independente do que aconteça, independente do que aconteça naquele mês. Porque se você não tem uma reserva nenhuma, qualquer, a hora que der uma dor de barriga, você gerou mais uma despesa. Então, a probabilidade de você adquirir ao longo do caminho mais despesas, ela vai existir sempre. Por isso, a necessidade de se ter uma reserva, nem que seja uma reserva de emergência. Aí sim, aí nós vamos para os próximos pilares. Quais são os objetivos de vida? O que você espera daqui 30 anos para a sua vida? Você quer trabalhar até quando? Você quer parar? Você pretende diminuir o ritmo? Você tem filho? Você quer deixar patrimônio? E aí, a gente vai construindo, né? Mas o primeiro, que eu acho que é o ponto de partida de todo mundo, é ter na risca, na mão, o controle da sua vida financeira. Saber exatamente. O que entra e o que sai. Sim. E é muito louco porque você falou que a maioria não tem isso de bate-pronto. Não sabe. A maioria não sabe responder. Parece brincadeira isso, né? Parece mentira, né? Principalmente o autônomo, porque para o assalariado ainda é mais fácil. Olha, né? O olerite. Mas o autônomo nunca sabe exatamente uma média de recebimento mensal. E a despesa nem o assalariado sabe. Você pergunta quanto que você gasta por mês fixo?
Se você perguntar 3 vezes, ele vai dar 3 respostas diferentes. Você pega muita gente que não consegue separar, a gente falou no começo, que não consegue separar o físico do jurídico? Muitos, muitos. E como que você aconselha essa galera? Hã? Como que você mostra essa galera a importância disso? Porque a importância disso é quais são os seus objetivos para a sua empresa. Você só vai entender a situação da sua empresa, se ela está bem ou se ela está mal, se ela está crescendo ou se ela não está, se você separar. Se você separar. Senão você não consegue enxergar, olhar a tua empresa... Você não consegue ter uma coisa de forma macro e até as estratégias são prejudicadas, né? Tudo parte do financeiro. Exato. É muito louco isso. Por que a gente tem surpresas aí no mercado de ver empresas milionárias de repente quebrar? Falta de controle financeiro, é. E é mais comum do que você imagina. Sim, sim. Quando que foi... Quando a Natália começou, quando a Natália, como você disse, você se apaixonou por esse mercado, você construiu uma carreira, mas quando foi a verdadeira virada para a Natália, profissional? Profissional? Eu acho que quando eu comecei a fazer cursos na área, né? Depois que eu me formei, que aí eu vi que eu não ia exercer o direito mesmo, até tentei fazer estágio na época, mas não segui. Ninguém te quis, a verdade é essa. Pode ser. Mas isso é uma outra defasagem, né, que eu falo do nosso país. Eu fiz 5 anos de direito e se você não fizer um estágio durante a faculdade, você sai da faculdade teórica sem saber fazer as coisas na prática, né? E eu não sabia, para mim era muito mais fácil continuar no caminho que eu já sabia. Só que aí eu fui buscar me especializar onde eu estava e ao passo que eu fui me especializando, eu fui gostando muito mais, né? Você falou que a gente não tem educação financeira, não tem base lá atrás. Isso começa, óbvio, na educação. Sim. O que se a Natália pudesse dar um palpite, como que você mudaria isso? Porque não é simplesmente colocar uma educação financeira na escola. Não, até porque, eu vou falar para você, eu já dei palestras em colégios que eu percebia mais interesse dos professores do que nos alunos, né? Então você percebe que assim, até os professores estavam ali buscando um pouco mais de conhecimento. Mas eu acho que dentro de casa a gente pode mudar e começar a ensinar para os filhos a dinâmica do dinheiro. E não é a dinâmica do dinheiro enquanto papel, é ensinar para eles ensinar para eles da maneira correta. Quando você diz dinâmica do dinheiro, explica melhor, abre isso aí pra gente. O que você quer dizer com dinâmica do dinheiro? Eu quero dizer as coisas que o dinheiro é capaz de fazer não só comprando, no sentido de você pode fazer com que o dinheiro faça as coisas por você. Hoje você trabalha, você usa a sua força de trabalho para poder pagar, por exemplo, para poder pagar o teu carro. Tá bom. O dinheiro pode fazer isso por você, entendeu? Aquele dinheiro rendendo pode fazer uma receita, ou você pode ter um patrimônio, um carro, por exemplo, que você pode pôr para trabalhar para você e aquele carro vai se pagar. É as pessoas entenderem a dinâmica mesmo do dinheiro, o que ele pode fazer por você, não só correr atrás de dinheiro. Porque o que eu vejo se falar para os filhos é: eu tenho que ganhar dinheiro para pagar boleto, eu tenho que ganhar dinheiro para pagar as contas. O dinheiro não faz só isso, entendeu? O dinheiro te dá qualidade de vida, o dinheiro pode trabalhar por você também, né? Eu acho que alguns termos, algumas maneiras de colocar o dinheiro pode fazer diferença. Isso é cultural do nosso país? Claro que não. Em geral? Não é. Né? Eu te falei lá no começo. E não é cultural, por quê? Porque ninguém aprendeu. Não, mas eu falo assim, essa questão de eu preciso ganhar para pagar boleto é cultural do país. Ah, né? Um pouco é assim, né? Porque a gente não vê isso. E parece que não, mas uma frase dessa, eu vou falar por mim, tá? Eu, Natália, não gostava de dinheiro. E quando que eu entendi que eu não gostava de dinheiro? Porque eu era assalariada, eu recebia, por exemplo, no dia 5, as minhas contas iam vencer dia 10, dia 15, dia 20, eu tinha que pagar tudo naquele dia. Eu comecei a perceber que o que eu queria, me livrar do dinheiro a todo preço, rápido. Mas por quê? Porque desde pequena, toda a escassez que eu vivi foi culpa do dinheiro. Meu pai colocava a culpa do dinheiro. Todas as coisas que eu não podia ter, a culpa era de quem? Do dinheiro. Não era culpa da situação econômica ou do meu pai que não queria me dar. Não, era do dinheiro. Então a gente vai sem querer
colocando o dinheiro como uma coisa ruim para as crianças, né? Ah, eu tenho que pagar boleto. Então, se eu não tinha meu pai em casa, ou se eu não tenho meu pai e minha mãe aqui a hora que eu quero para brincar comigo, é porque ele tem que trabalhar por causa do dinheiro. Eu vou colocando o dinheiro como uma coisa ruim. E parece que não, mas aquilo vai gerando para a gente uma aversão. E aí eu percebi, mas como? Com conhecimento, estudando. Eu percebi que o que eu tinha com o dinheiro? Uma relação ruim, eu queria ver ele longe de mim, o mais rápido possível. E quando eu entendi que isso estava acontecendo com a minha vida, tudo mudou, porque aí eu comecei a gostar do dinheiro. Eu falei, não, eu preciso gostar dele, ele faz bem para mim, ele não faz mal. E o que te fez entender isso? Isso que eu tô te falando, entender que eu tinha essa crença dentro de mim, conhecer, buscar, estudar a respeito. Mas teve alguma coisa que marcou alguma, tipo assim, algum episódio que falou, não, isso tá errado, que te deu aquele estalo ou não? Não, foi estudando mesmo, que hoje eu dou curso, né? Então eu comecei a estudar muito a questão de finanças comportamentais. Eu gosto de neurociência. E como eu disse no começo, eu entendi que a maioria das nossas decisões financeiras são tomadas baseado em emoção e não em razão. Então eu comecei a estudar muito a parte neurocientífica, né, das nossas decisões. E ali que eu comecei a enxergar onde estavam as minhas crenças, né? Estudando aquilo, eu comecei a enxergar onde estavam as minhas crenças. E hoje eu consigo enxergar nas pessoas, né? E é legal você falar isso, porque assim, ó, eu escuta N frases, eu tenho que ter tomar cuidado, que senão depende de algumas... Vamos falar que eu sou anticristo até. Mas quantas vezes você já ouviu falar assim, dinheiro é coisa do capeta, dinheiro não sei o quê, dinheiro até é coisa isso ruim. É falta de estudo. É isso que eu tô te falando, é exatamente porque hoje, nesse nível que eu quero entrar. Quando eu dou um curso, eu uso uma passagem bíblica nas minhas camisetas, né, que diz assim, eu vim para que todos tenham vida e que tenham em abundância. Essa é uma passagem da Bíblia e tem várias passagens da Bíblia falando de prosperidade. Jesus nos criou para prosperar. Prosperidade é o nome da minha empresa. Ó o merchan. Mas tem várias passagens na Bíblia que mencionam a prosperidade. E quanto mais você estuda a Bíblia, mais você entende que o projeto de Jesus era sempre nos ver prosperar, era sempre nos ver crescer. Jesus não pensava em escassez para as pessoas. O que a Bíblia condena é você colocar o dinheiro acima de tudo, né? Mas quando você coloca o restante, os valores reais acima de tudo, trabalhar com aquilo que você gosta, ajudar as pessoas, levar conhecimento, levar o bem, o dinheiro passa a ser consequência. E aí ele é bom, porque até para ajudar você precisa de dinheiro, né? Até para tudo, o dinheiro no mundo, e por que essa é uma coisa que me toca. A educação financeira é muito importante, porque se você parar para pensar que se todas as pessoas no mundo soubessem investir, nós geraríamos muito mais receita do que a gente gera hoje. E muito mais receita no mundo quer dizer muito mais pessoas trabalhando, muito mais renda nas casas, né? Então, assim, uma coisa puxa a outra. E as pessoas pensam muito no pequeno. Ah, você não pode só pensar em dinheiro, você não pode querer só trabalhar para ter dinheiro. Mas não é isso, não precisa ser o dinheiro o teu foco. Pode ser o próximo o teu foco. Né? Pode ser a prosperidade o teu foco, pode ser a sua casa, a sua família. Você só vai ajudar a pessoa se você crescer. Você falou uma coisa que eu acredito muito. Você usou a palavra foco e é justamente isso. Eu acho que o problema do nosso país é que a gente despeja o foco na situação errada. Nós colocamos o foco, por exemplo, em como as pessoas vão agir, e não é aquilo, a gente não entende a causa. Como você fala assim, o problema é que o cara quer trabalhar porque ele quer dinheiro, ele quer adquirir bem, mas não é esse o objetivo. Muitas vezes ele tem sim a vontade de dar uma vida melhor para a família, ele tem sim a vontade de ajudar o próximo, ele tem sim a vontade de prosperar, como você muito bem falou, em algumas áreas da vida dele, e para isso ele precisa do dinheiro. Sim. Às vezes eu dou um exemplo muito fácil, muito idiota até assim, simples, que eu falo assim, imagina que você precisa ir para São Paulo e você vai lá pegar na Levare, na Itamaraty, em qualquer outra companhia vai comprar uma passagem. Se a passagem for 200, você chegar com R$175, você vai ter que dar muito sorriso, jogar muito cabelo de lado, fazer muita gracinha pro cara conseguir te vender. Se vender. Porque ele não vai te deixar aí. Então, a gente costuma dizer o seguinte, o dinheiro ele não é o pilar mais importante. Não pode ser. Mas ele é sim um pilar sustentável. Eu dou o exemplo do circo.
Quando a gente vai no circo, a gente tem aquele mastro central, que ele é o que segura aquela lona em volta. Eu costumo dizer que o dinheiro nunca vai ser o mastro central. Só que o dinheiro, ele tem os mastros dele em volta que são importantes. Sim. E aí, quando você falou do foco, cara, você me veio... eu acho que você resumiu tudo. Eu vejo muitos exemplos. Eu conheço pessoas cristãs, assim, que têm projetos de casar, que têm projetos de comprar uma casa, e aí essas pessoas, quando você fala de dinheiro com elas, ai não, dinheiro não, eu quero outra coisa para minha vida. E aí eu penso assim, gente, casamento é família. Família é o primeiro projeto de Jesus. Só que para você chegar lá e seguir com o projeto de Jesus, você vai precisar de dinheiro para isso. Então, se você focar no projeto, no propósito, o dinheiro vai vir como consequência. Mas cuidar da parte financeira faz parte desse projeto, né? Então, não pode ser deixado e nem colocado como se fosse uma coisa ruim, na minha humilde opinião. Eu vou dar um testemunho meu, que a vida inteira, e até porque... vivi escassez na infância, sempre fiquei preocupada com o dinheiro, com as minhas contas, né? Era uma preocupação para mim todo mês, se eu gastasse mais do que eu ia ganhar e tal. É uma outra coisa que eu entendi. Eu era preocupada com o dinheiro. E quando a minha vida profissional não caminhou para o rumo que eu queria, e eu cheguei numa fase da minha vida que eu realmente chutei tudo que eu estava fazendo, inclusive o trabalho, falei, eu não quero mais isso aqui. E fui fazer outra coisa. Ela é meio louca, tá? E fui trabalhar por minha conta, mas por algo que eu acreditava. E pela primeira vez na vida eu não pensei no dinheiro. Pela primeira vez na vida eu olhei para o meu esposo e falei assim, você vai ter que dar conta. Ali eu tinha até uma certa certeza na minha cabeça que eu não ia mais ganhar dinheiro, né? Aí comecei a seguir o meu projeto, o meu propósito. E o dinheiro acabou vindo como consequência. Ele vem. Né? Então eu falo assim, busque cuidar de todas as coisas, cuidar de todos os pilares, que aí financeiramente as coisas vão acontecer como consequência. Mas cuidar é isso. Cuidar é olhar para aquilo com um olhar racional, estudar sobre aquilo, ou buscar quem estudou, né? É fazer as coisas do jeito certo. Você falou um negócio aí que eu até falei aqui nos bastidores antes da gente começar. Você falou algumas vezes sobre Jesus, sobre Bíblia, sobre versículos. Como é que foi essa virada aí da Natália? A Natália fez um acampamento da Igreja Católica. Eu penso que todas as pessoas deviam passar por essa experiência. É uma experiência de encontro com Deus muito forte, uma experiência de cura. E ali eu consegui enxergar quais eram as minhas feridas, ali eu consegui enxergar quais eram as minhas dores, ali eu consegui enxergar quem era a Natália por dentro, né? Então isso me fez mudar em muitas coisas. Eu consegui ali inclusive enxergar muito do que eu julgava, eu fazia. Isso normalmente acontece. Né? Muito do que eu condenava, eu fazia. Então esse é o nosso Deus, né? Eu brinco que eu apanhei de Jesus nesse acampamento, mas sabe aquela palmada de pai que quer educar e corrigir? Foi isso que aconteceu comigo. Eu não consegui viver essa experiência e sair dali a mesma pessoa, né? Ali eu comecei a ver o mundo de uma forma diferente, as pessoas de uma forma diferente, a minha família de uma forma diferente. O que isso representou, a mistura entre pessoal e profissional? Esse encontro? Eu posso te dizer que... Essa cura. Eu vou te falar uma outra passagem da Bíblia agora, que é o que aconteceu na prática na minha vida. Cuide das coisas de Deus, que Deus vai cuidar das suas. Foi isso que aconteceu na minha vida, depois disso. Depois disso eu comecei... o meu propósito hoje é o céu, é viver o reino de Deus realmente na terra, no meu trabalho, na minha casa, com os meus amigos, com a minha família. E Deus só tem
honrado, as coisas na minha vida vêm acontecendo e de fato eu venho confiando e entregando, né, e aceitando o que Deus tem para mim. É muito legal isso, porque assim, ó, quando a gente fala, você trabalha numa área muito sensível, que às vezes a gente não tem escola sobre isso. Ninguém quer... As pessoas acham que o cara que fala de dinheiro, ou ele é um mercenário, ou ele é um cara que é um sanguessuga, o cara que quer só pra ele, um cara que quer te ferrar, o cara que não vai cuidar do seu dinheiro. E aí você tem beleza, entre outros adjetivos que a gente poderia encontrar. E aí você tem em contraponto disso, um encontro que você teve com Deus e uma coisa que você destravou, curou, ressignificou dentro e fora do teu cotidiano, que a gente pode juntar as duas coisas, e são duas coisas muito sensíveis se a gente parar para analisar. Sim. E hoje você com certeza pode ajudar as pessoas a ter mais prosperidade, porque você está encontrando a prosperidade. E talvez você entendeu que é de dentro para fora? É isso mesmo. E prosperidade não é só ter dinheiro, é ter paz, né, no coração. Com certeza. Ter paz, ter tranquilidade, ter alegria, realmente de saber que tem um Deus cuidando de tudo, né? Então eu falo que assim, por isso que eu falo que o resto é consequência. Quando a gente fala de consequência, que você fala que o resto é consequência, cuide das coisas de Deus e Deus cuidará das suas coisas, as pessoas acham assim, nossa, ela não tem problema. Eu acredito que seja pelo contrário. Como é que foi as tribulações quando você entrou? E eu não tô falando profissional, tá? Eu quero que você jogue mais pro profissional, não precisa entrar muito no pessoal. Mas eu tenho certeza que quando você se curou ou entrou nesse processo, muita coisa, muita diversidade aconteceu e algumas tribulações também. Como é que foi esse processo? E acontece até hoje, a minha vida é como uma vida de qualquer pessoa, a minha vida é cheia de desafios profissionais e pessoais. O que muda é a maneira como você lida com eles, a maneira de olhar para esses desafios. Hoje eu sei que todas as dificuldades que eu passo, elas são para algum propósito, para algum motivo. E eu aprendi a olhar sempre para mim. Se eu estou lidando com uma pessoa difícil, com um cliente difícil ou com um amigo difícil, eu sei que Deus quer algo de mim. É porque eu preciso lidar com aquilo e tem alguma coisa em mim que eu preciso fazer. Se eu estou lidando profissionalmente com um grande desafio, é porque eu tenho que lidar com aquilo. Porque ali eu vou aprender alguma coisa, ali eu vou crescer em algum... Então, hoje eu consigo olhar para tudo isso aceitando, recebendo e buscando enxergar qual que é a minha missão, que é ela que eu vou atrás. A gente fala, voltando a falar financeiro, da parte econômica, o que a Natália enxerga nos próximos... Vamos falar assim, me dá um overview médio e um overview longo. Claro que não tem como, né? Eu sei, mas se vira, nega, dá tua opinião aí. As pessoas falam assim pra mim, aí, vou ganhar ou perder? O dólar vai subir? Eu falo, nossa, se eu soubesse, eu nem tava aqui trabalhando. E aí, qual que é o melhor investimento? Nossa, amigo. Mas vocês que trabalham com o mercado financeiro, vocês têm umas projeções, tanto passada quanto futura, não tem? Vocês não trabalham com números? Eu brinco que no Brasil, até o passado a gente muda. Eles pegam a história e mudam, então a gente consegue mudar até o passado, não só o futuro, né? Mas você vê como é difícil. Nós vínhamos há poucos meses atrás de um cenário de juros caindo. Então isso muda muita coisa no mercado, né? Agora o cenário virou. Nós já estamos, em poucos meses esse cenário mudou completamente e todas as casas de análise já reprecificaram tudo no mercado, inflação, né, taxa Selic. Então, assim, o que eu vejo é que as pessoas precisam se manter informadas. Não adianta a gente querer tomar decisões e achar que essas decisões vão ser definitivas, porque o mercado amanhã pode mudar. Você tem que tomar decisões e acompanhar, né, e tá ali se instruindo. Usar o celular para as coisas que realmente importam, né, de fontes seguras, porque o que a gente mais tem hoje é acesso à informação. Então, assim, o cenário hoje é de um juros subindo e nós temos um presidente do Banco Central que vai sair agora no final do ano. Não sabemos o que vai acontecer com o Banco Central, porque até então nós temos um Banco Central, né, que podemos dizer que é de uma equipe... Contrária à atual. Não que seja contrária, mas
Nem sempre as decisões que o Banco Central toma são as mesmas que o governo gostaria que tomasse. Lá, no ano que vem, já vão ter pessoas indicadas pelo atual presidente. Então, pode ser que as decisões sejam mais ajustadas. Pode ser, tudo pode ser, sabe? Então, tudo isso pode mudar muitas coisas. O que eu penso que tem que ser feito é gestão, realmente. Acompanhamento, tomar decisões racionais, procurar pessoas especializadas para essas tomadas de decisões, né? E até para a pessoa mais simples, a pessoa que nunca ouviu falar em economia e nem em finanças e que, principalmente os jovens, comece. Primeira coisa que você tem a fazer, faça uma reserva, né? A gente envelhece, gente. Eu brinco que depois que inventaram o antibiótico, a expectativa de vida agora é 90 anos. Então, a gente vai viver cada vez mais. Eu vou viver 105. 105? Eu acho que eu vou operar isso aí também. Se considerar a idade dos meus avós, eu vou por aí. Eu ainda vou dar trabalho pra essa cidade. Eu vou sair andando sozinho. É isso aí. E a gente tem que pensar numa terceira idade com qualidade de vida, né? Isso é um negócio que a gente falou, eu nem ia falar, mas você falou uma coisa que é legal, e até entrando na parte de dinheiro. Nós, quando nós somos jovens, nós não pensamos que a gente vai ficar velho. E a gente, às vezes, não tem noção de quanto a velhice é cara. E a gente não olha para isso. Só que se você analisar, vamos lá, uma pessoa de 30, 40, sei lá, quando ela começar a olhar para isso, para lá na frente, com essa idade, a chance dela conseguir ter uma melhor idade mais tranquila é muito maior. Sim. O que você indicaria, por exemplo, não em aonde investir, no quanto investir, mas o como olhar para isso? Faça uma reserva, é o que eu posso dizer. Eu trabalho com pessoas hoje, às vezes eu pego investidores que já têm um patrimônio elevado, mal investido, ganhando pouco nos investimentos, mas eles fizeram o básico, que foi a reserva. Então, assim, hoje o José quer começar a fazer uma reserva, qual seria o melhor caminho? Depende da vida do José, depende do perfil do José, mas assim, pode ser em qualquer lugar. José é um cara conservador, o cara medroso, o cara que não arrisca. Comece por uma renda fixa, que pague bem, CD, através de uma coisa. Corretora. Hoje, num banco, também culturalmente, nós temos o hábito de trabalhar com banco de varejo, né? Sim. E no banco de varejo você tem acesso apenas aos produtos daquele banco. Através de uma corretora você tem acesso ao mercado financeiro como um todo. Então, assim, primeiro passo, abre uma conta numa corretora e procure nessa corretora, para quem é conservador, um investimento de renda fixa que remunere bem, né? Que tenha uma melhor remuneração. E aí sim, busque alguém para te ajudar, um profissional ou conhecimento na área, estuda. Hoje tem muitos bons cursos de bons profissionais também na internet, né? Mas comece, o principal comece, eu falo para todo mundo, porque a terceira idade vai chegar. E é como você disse, a terceira idade chega, além da nossa força de trabalho ser reduzida, porque aí você já está cansado, você está idoso, você não sabe como fisicamente você vai chegar. Além da tua receita, tua força de trabalho diminuir, você tem um aumento de custo de vida. Você não sabe se ali você vai precisar de uma fisioterapia, um plano de saúde é caríssimo para quem é mais velho, né? A gente sabe que os planos de saúde vão só subindo de preço com o passar dos anos. E, você vai querer aproveitar a vida um pouco também, né? Vai querer viajar, vai querer jantar fora. Então, assim, tenha uma terceira idade de qualidade de vida. Eu vi muito, durante a minha trajetória em banco, pessoas idosas passando necessidade. E é uma tristeza ver um idoso dependendo de um filho, dependendo de um parente, ou até mesmo vivendo uma escassez na terceira idade, né? Como a Natália pode ajudar essas pessoas pela prosperidade? Vende teu peixe. Pela prosperidade, investimento. Como é que você pode ajudar a pessoa a cuidar dessa vida financeira? A Prosperidade é um escritório de assessoria, a gente trabalha com o Banco BTG, né? E lá eu assessoro grandes investidores. A Natália, enquanto educadora financeira, pode ajudar as pessoas que querem começar a construir um patrimônio através de consultoria. Tá, hoje você também faz esse papel que dá essa, vamos falar assim, essa visão para essas pessoas. Sim, sim.
trago todas as soluções. Por que que eu digo que não existe o melhor investimento, por exemplo, para o Zé, que é conservador? Porque cada pessoa Eu não tem sou, tá? Eu só falei porque a maioria das pessoas são, mas eu não sou totalmente o oposto de conservador. Não, eu digo porque a depender do seu, o que tem que ser considerado várias premissas, né? Quais são os seus objetivos, qual a sua estrutura familiar, qual a sua idade, qual é o seu apetite de risco, qual o seu perfil, né, de investidor. Perdeu, eu não ligo não. Né? Tô nem aí. Você sabe se eu tiver saúde, eu vou de novo, arrumo de novo, perdo de novo, ganho de novo. Existe um viés comportamental, um gatilho mental que chama de aversão à perda. É muito comum no mercado. As pessoas preferem deixar de ganhar do que perder. Ah, não, eu não ligo. Né? Elas se sentem muito, muito mais doídas com a sensação de perda do que com a sensação de não ganhar. É uma coisa impressionante, né? Eu acho que o risco de perder me dá adrenalina, então eu quero. E o risco é uma percepção, né? Eu uso nos meus cursos uma técnica assim, né? Uma pessoa atravessando a rua fora da faixa de pedestre, qual o risco que ela corre? De um carro atropelar. Exato. Se ela atravessar a rua na faixa de pedestre, qual é o risco que ela corre? O mesmo risco, só que menor, pela lógica. E uma criança correndo atrás de uma bola numa rua, assim. Misericórdia. Um risco é altíssimo. Deus que guarda. A verdade é que todo o risco das 3 situações é o mesmo, é de um atropelamento, Exato. né? É exatamente o mesmo risco. O que diferenciou aí foi o tempo, né, e o conhecimento, né? Então a gente imagina que gostei. foi o tempo e o conhecimento. Então é só uma percepção. Às vezes o risco que você enxerga que é muito alto, talvez nem seja. Se você tiver mais conhecimento sobre aquilo, né, e maior tempo de você trabalhar com aquilo, você vai percebendo que aquele risco vai ficando pequeno. Não, mas o risco é grande, porque eu perdi uma grana boa esses tempos aí com esses negócios de Bitcoin, apostei nesse tipo. Se a Natália tivesse a possibilidade de deixar uma mensagem pro mundo, independente de como essa mensagem chegaria, se for por rádio, televisão, WhatsApp, áudio de WhatsApp, e ela pudesse ser reproduzida em todos os cantos do mundo, qual seria a mensagem da Natália pro mundo? A minha mensagem primeira é busque a Deus. Busque a Deus e tudo o resto se fará. Boa. Eu acho que você falou um negócio aí durante esse bate-papo, mesmo quando você não está falando diretamente de Deus, mas é nítido que a gente vê a mudança. É absurdo. Que bom. Absurdo. Absurda mesmo, tá? É um negócio que a gente percebe uma transformação incrível. Que bom, que bom. Agora eu acho que você vai conseguir fazer muitas pessoas prosperarem. Amém. Agora acho que faz sentido. Amém. Esse é o meu propósito de vida hoje. Melhorar a vida das pessoas, dos meus sócios, dos meus clientes, da minha família. Eu te agradeço pelo tempo, te agradeço por esse bate-papo. Você tem muito conhecimento, você é uma pessoa que tem não só conhecimento financeiro, mas conhecimento de vida. Você já passou por várias coisas, várias situações, vários momentos, várias percepções, vários altos e baixos, como todo mundo. Tô aprendendo ainda muito. Mas você tem uma energia diferente, você é uma pessoa... Vai fazer muito sentido em breve, eu tenho certeza. Então, continua, não se distancia, transmita para as pessoas o que foi feito na sua vida, passe para as pessoas o que você recebeu, seja fonte de derramamento para aquelas que estão ao seu redor, que o resto vem com consequência. Obrigado pelo teu tempo. Valeu, uma alegria estar aqui, viu? Uma alegria mesmo. Obrigada, eu que agradeço. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha feito sentido, um bate-papo diferente, tem muito conhecimento aí. E eu espero ver você no próximo Café com o Zé. Um grande abraço, fica com Deus e tamo junto. Valeu!